Olá galera do SEI, professor Otto Barreto de História, e vim aqui para falar com vocês um momento muito importante que é o renascimento cultural. E o que eu quero que vocês entendam é que o renascimento que vai começar no século XIV, ele é um movimento cultural que está tentando romper com uma cultura vinda da Idade Média, perfeita? Um momento que o homem se ruralizou, acabou sendo dominado por uma cultura cristã, teocêntrica, um momento que o homem vive somente para si e para sua sobrevivência, onde não existe comércio, onde não existe cidades, mas quando um cara chamado Maomé deixa uma ideia chamada jihad, o mundo árabe começa a propagar o islamismo, inclusive incluindo povos não árabes como os persas, que vão atacar a capital do Império Romano Oriental, chamada de Constantinopla. E quando Constantinopla é atacada pelos muçulmanos, os católicos reagem com um movimento cruzadista. E infelizmente a guerra, ela também vai se transformar numa ótima forma de você fazer trocas culturais. Cada vez que os cruzados voltavam do Oriente, eles não voltavam somente com cabeça de muçulmano, eles voltavam com especiarias, com cerâmica, com tecido. E essas mercadorias começaram a ser trocadas em feiras, aonde você vai ter um europeu querendo cada vez mais os produtos vindos do Oriente. Inclusive não só os produtos, mas como a própria tecnologia, porque o feudalismo não existiu aqui, ele existiu aqui, perfeito? Então cada vez que os europeus voltavam, você tinha uma ligação comercial cada vez mais forte, até o momento que duas cidades italianas, chamadas Gênova e Veneza, começaram a ir elas mesmas para o Oriente, fazendo comércio e distribuindo as especiarias para o resto da Europa. O renascimento das cidades, o renascimento do comércio, das moedas, vão acabar definitivamente com o sistema feudal. E aí você vai ter um fortalecimento do poder do rei, que vai centralizar o poder, que vai formar um exército, uma lei, um hino nacional, uma seleção de futebol. Nascem as fronteiras, nascem os primeiros países da Europa. E aí começam então a nascer um novo mundo, uma nova idade, que não é mais média, que nós vamos chamar de idade moderna. E se politicamente, se economicamente o mundo mudou, porque essas nações, como Portugal, como Espanha, como França e Inglaterra, essas nações elas nascem querendo dinheiro. E elas sabem que o dinheiro está nas especiarias. E para conseguir, elas vão atrás com as grandes navegações. Esse novo mundo comercial, ele é um mundo que vai se afastar da Idade Média. Ele é um mundo que vai olhar para a Idade Média e vai falar que isso aqui tinha que ser superado. Então, uma das características do Renascimento, nós vamos chamar de racionalismo, uso da razão. Porque se o homem acreditasse realmente que a Terra era quadrada, Colombo não navegaria para o Ocidente com tanta certeza que conseguiria chegar nas Índias. Não chegou, chegou na América, mas ele usou a razão. Se o homem realmente acreditasse que existiam monstros marítimos, que existiam dragões cuspindo fogo, eles não encarariam. Eles vão aprender muito com os árabes, e principalmente os portugueses, para tentar fazer suas expedições comerciais. E essas expedições comerciais vão começar a desenvolver um homem cada vez mais racional. Um furacão não é porque Deus está enfurecido, mas é porque existe um encontro de massa de ar quente com massa de ar frio. E esse olhar racional começa a transformar a mentalidade do homem europeu, inclusive na arte. Uma arte que vai encontrar sua inspiração na antiguidade clássica. Por que, professor, na antiguidade clássica? Esses caras não estão olhando para o futuro? Eu concordo. Mas pensa comigo. Para eles, na antiguidade, Grécia e Roma, o homem fazia coliseu, o homem fazia teatro, o homem fazia aquedutos, o homem fazia filosofia de Cícero, Aristóteles, Platão, e de repente isso tudo morre na Idade Média. E aqui a igreja dominou o pensamento do homem. E se aqueles querem um afastamento com a igreja, é preciso então renascer. E por isso a palavra renascimento cultural. Se é para renascer, vamos voltar de onde nós paramos. E nós paramos na antiguidade clássica. E é por isso que quando você olha para uma escultura grega e para uma escultura renascentista, você não consegue ver tanta diferença. Porque a valorização do homem navegador, do homem cientista, do homem engenheiro, do homem rei. E aí você vai ter o antropocentrismo. A ideia do homem no centro de tudo. Não somente Deus. Professor, uma ruptura com Deus? Não. É simplesmente um afastamento de uma visão mais racional. E aí o homem vai ser pintado com seus músculos, com as suas capacidades. Você vai ter uma
um favorecimento e uma valorização do corpo e da beleza da mulher, e não mais ver o sexo ou ver a beleza do homem como algo pecaminoso, como diria a igreja. E aí você vai ter uma valorização do prazer no hedonismo, uma visão mais otimista de vida e uma sociedade cada vez mais capitalista e menos coletiva, do individualismo. O carinho, alunos do SEI, é um macete para você não errar mais questão de renascimento. Na próxima aula, a gente vai começar a mostrar as outras transformações da Idade Média para a Idade Moderna. Obrigado.